Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Sementes da Luz estamos de volta. Hoje, dia 8 de janeiro de 2025, aula de número 34 do nosso nível 1, dando continuidade ao estudo das constelações, hoje ainda dentro da abordagem da constelação de Dragão ou Draco. Não será hoje ainda que eu vou apresentar uma nova constelação, mas os temas que aqui serão trabalhados com vocês têm relação com a aula anterior, que foi a nossa aula sobre constelação de Dragão. Então vamos aqui às nossas prévias, foco na sua mente, no seu coração, pineal, chama trina, motor toros. Faça a vinculação dessas duas pontes que levam a você a ter uma ligação, uma projeção eletromagnética. Lembra? Eletromagnetismo. Algo que já foi explicado para vocês anteriormente. Feche os olhos, se possível, e vamos iniciar aquela respiração de 17 segundos de retenção, para aqueles que podem fazê-lo, com aquele trabalho poderoso do oxigênio, de todo o éter dentro de você, e a expulsão de tudo aquilo que não serve mais para você. Inspire. Retenha pelos 17 segundos sugeridos o oxigênio que adentra com o éter, com a energia quinta essenciada, com essa essência, faz com que você banhe-se internamente. Trabalhe com cada um dos tijolinhos formadores, cada um de seus elétrons. Converse com eles. É o ticum, é o ressignificar, é o ressurgir, é o reparo da obra. Um reparo que começa em você para reparar a obra e para reparar o Criador. Esse é o seu objetivo. Esse é um projeto diferente do qual você está inserido. Um grupo pequeno de seres ainda abraçam essa ideia. E será assim por muito tempo. Então trabalhe essa ideia. Você que é um ser de outra origem, de outra paragem, de outra estirpe, você que é um ser milenar, antiquíssimo, por isso capaz de trabalhar com todas essas energias de maneira distinta, num grau de aceitação até incompreensível para o gado, para o rebanho humano. Hoje é a aula de número 34 do nível 1. Mas na sequência, às sextas-feiras, dia 10, dia 17, dia 24, teremos aquelas palestras novas que eu venho antecipando para vocês. A próxima é sobre espiritismo. E por aí você vai ter uma série de outras palestras muito importantes. Não que sejam mais importantes que as outras, mas como elas são novas, com temas novos no canal, mas temas milenares, antiquíssimos, que precisam ser absorvidos por nós. Por isso eu estou falando isso agora. Por nós desse grupo, que precisam absorver essas energias. O ano de 2025 é o penúltimo do gap temporal que fecha em 26. O experimento humano ainda sobrevive. Sofia ainda não veio. E tudo isso faz parte da sua preparação. Não aguardemos passivamente. Não esperemos nada de fora. Lembre-se, é você no comando, é você no leme. Colocando isso para dentro,
Você vai trabalhar um metabolismo profundo. E ao colocar para fora, vai usar diafragma e períneo para expulsar com força rancores, mágoas, medos, fobias, ódios, orgulhos, apegos, ciúmes, juntos de gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas, implantes, cadeados, daquilo que não te pertence mais nessa existência. E com rancor, Rokná, Druxus, Sucalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga, Yansan, Xangô, os regentes desse ano. Vamos com toda a nossa enorme família estelar. E a Adonesh, borda do prato avonal, de onde Anhotakten e Mithan-El vão nos oportunizar a energia Almara, a energia Aka, através do portal Avona Shantar, que será entregue aos filhos paralíticos, deles às ordens, das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes. E deles se destacam Jaguar, Pantera Negra, Maria das Estrelas, cuja palestra está chegando, Astar Niolim II, comandante Siriana, comandante Astar Sheran, e todos aqueles diversos seres que já trabalham conosco e que são citados eventualmente em aulas e palestras. A energia almária trabalhada por eles, em especial para cada um de nós, entregue aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam com seus trabalhadores da seara, abrem círculos concêntricos à nossa volta, atraem a equipe de dragões, junto com os comandantes e diversos seres, como os xamãs, alocam-nos no centro desses círculos concêntricos. E ali começa a intervenção com cirurgias siderais, passos, poções e cristais. Entrego a energia Almara, a Exu Veludo e a Maria Padilha Rainha, que capitaneam o nosso mercado de proteção coletivo, uma enorme redoma dourada que nos envolve. Ligados às nossas tronqueiras, eles abrem um espaço enorme de proteção. E nós, lá no centro, montamos o nosso mercado de proteção local, individual, com nossas ideias de proteção, cristais, ervas, poções. E assim, vamos a Gaia, Pachamama, Nanamburuquê, solicitar aos 7 dragões Elohins Kumara a ascensão da energia telúrica e da energia do cristal orgânico Astrastone até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, ancorando no chakra básico, chakra raiz, o Muladhara, que vai até o corpo átmico na tríade superior e atrai aqui a energia do Kundalini. Inicia sua ascensão por dentro de nós, como duas serpentes douradas que param no coração, ligam o motor Taurus, acionam a chama trina e ascendem até a sua pineal. Lá, a energia Aka, a energia Almara, aguardava para uma simbiose quântica que abre sua terceira visão, terceiro olho, expande sua mente e estuda pelo chakra da coroa, ampliando sua enorme malha toroidal. Kang Shampam, Kang Shampam, Kang Shampam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareum, Hareum, Hareum Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Áudio número 34, nível 1. Ela fala hoje sobre o quarto superuniverso Meroni. Você vai entender por quê. Fala também sobre os conflitos na Via Láctea. Tudo isso a partir do que nós já vimos, que é a constelação de Dragão.
Então aqui estamos nós com esse Draco lindíssimo. Eu já falei para vocês que eu não consigo olhar para seres que são aparentemente diferentes de nós e vê-los como feios. Eles são, no máximo, diferentes, talvez muito mais bonitos que nós. A gente tem que romper essa lógica da beleza unicamente humana. O julgamento de beleza ele é algo um tanto quanto vago. Mas você vai entender por que eu estou falando do Draco. Na verdade, o Draco tem a ver, aí você vai já associar com a constelação de Dragão, tá? E também com o que eu vou falar logo no início ali, ó. No quarto superuniverso Meroni, já existiam mônadas acima de 12D com configuração Draco, que foi o que você viu comigo na aula da constelação de Dragão. Essa configuração estava em desenvolvimento misto e equilibrado entre projetos de Mitchell e dos filhos paralíticos Zangotak e Paruk. É um novo filho que eu apresento para vocês aqui hoje. É um filho maravilhoso da mesma linhagem do filho paralítico Emanuelis, que eu já trouxe para vocês aqui, inclusive quando eu citava um por um, ele faz parte daquele grupo especial que trabalha conosco, junto com Miká, com Metraton e com Starré. Paruk, da mesma linhagem de Emanuelis, estabeleceu linhas evolucionárias com genomas mistos em prol de raças em Meroni, com as mônadas entre 15 e 26D. Você vê aqui, eu localizei como acima de 12, aqui eu já coloco entre 15 e 26D. É acima de 12 do mesmo jeito. Tudo isso para você ver como é que em outros superuniversos, como em outros também acontece, mas nem sempre nós temos essa informação de tantos outros, coisas, configurações, projetos similares aos que se dão aqui. Na verdade, igual ao de Nébado, como eu já antecipei para vocês, não tem. Mas outras configurações dessas raças e projetos também ocorrem, ou ocorreram e não ocorrem mais, em outras localidades. Tanto que está isso ali na OBS que eu falei sobre raças. Ó. Aqui. Ó. Ou seja, não se limitam a Nébado. O olhar temporal de Paruk, já expliquei para vocês sobre esse olhar, sobretudo de filhos paralíticos, previa densificação em Meroni até 12D. Observe, não viria para baixo. Essa questão de 4D é algo que tem muito a ver com o Nébadon. Não é uma exclusividade de Nébadon, mas outros locais que chegaram a 4D tiveram controles mais restritos, como eu já expliquei também. O nosso caso, com essa liberdade de projetos, é algo muito particular. Então, esse olhar temporal de Paruk previa essa densificação em Meroni até 12D, e com isso estabelecia o quê? Ele estabelecia em conjunto com os seus colaboradores, observe que eu venho falando sobre colaboradores há algum tempo, e todos eles os têm, um controle rígido, de novo, o tal do controle rígido das raças pré-densificação. Como fez Starré em Chinkara, fez Paruk em Meroni. E aí, vamos lá. Ó. Olha o quanto é importante trazer isso para você. Ó. Controle rígido, observação 2. Um tipo de controle que não foi estabelecido em Nébado. Mas, mais importante ainda, o que não é um problema, mas é uma característica ou um diferencial. Pode parecer para você, como eu já vi muitas fontes afirmarem, que esse foi o problema. Essa foi a questão que levou a termos em Nébadon, e aí no caso especial, no Clã de Naosh, sobretudo em Teta, e agora na Via Láctea, que é o nosso caso, problemas tão graves de guerras, conflitos, extermínios, como eu venho narrando desde o nível 0. Mas, na verdade, isso é um diferencial. É uma proposta que foi aceita, que foi colocada em prática e que, por conta disso, atraiu uma série de outros filhos paralíticos interessados e que só isso permitiu a Adi Shakti Prabhasda descer dos níveis
dos níveis após a perfeição, mas antes da erraticidade, e cocriar matrizes de cocriação, como ele fez aonde? No nosso caso, gerando o universo Buloka e Brahmaloka, que é o que eu explico tanto nas palestras para vocês. Mas um fechamento entre diversas bibliografias que, num primeiro olhar, não se falariam. Então, falei que falaria do quarto superuniverso e dos conflitos da Via Láctea. Mas, para chegar a eles, vamos ver os projetos aqui no nosso ninho, né? Que é a nossa galáxia. A proposta de Enotaki e de Mika já deixava o fractal à vontade, ou seja, não tinha o controle como em Meroni, como eu acabei de comparar. À vontade para quê? Para cocriar de acordo com o quê? Com a intuição ou o sétimo sentido. E de acordo com, além da intuição, com a capacidade emocional de cada raça, como eu venho diferenciando que o humano é distinto. O que acabou sendo alterado pelos descendentes de alguns filhos paralíticos que, ao longo do tempo, começaram a interferir nesse processo. Tá? Só para você lembrar, aqui a imagem fala da intuição, ó, e eu trago isso para vocês na palestra sobre mediunidade. É uma palestra que está lá no início do nosso módulo. Nós estamos terminando o módulo com as palestras novas. Quando ela retornar, você vai ver que essa explicação ainda está lá. Estado profundo da consciência do ser em busca dos contatos dimensionais. É você. Então, a intuição, quando a gente fala assim, eu tive uma intuição, parece que veio de fora. A inspiração, ela vem de fora. A intuição é você buscando. Então, mais uma vez, não é Deus. Nesse caso, não é nem o seu mentor mais próximo. É você em busca de algo externo. Isso faz parte de uma característica das raças, que no caso da humana é muito diferente, é muito único. Além daquela coisa do raciocínio, escrutínio, julgamento crítico, senso filosófico, que só o humano tem, a nossa intuição leva, obviamente, por essas características todas, a ser algo um pouco diferente quando há em outras raças. O genoma Draco foi inserido abaixo de 8D. Então, aqui já houve uma inserção mais abaixo. Por Satã e Astarote na Via Láctea. Já falei sobre eles dois, né? Sobre Satã, inclusive, eu falo na palestra sobre Quebrando a Barreira do Inferno, que foi recente, a de número 27. Só que eles fizeram isso quando os primeiros orbes 6 e 7D ainda se estabilizavam. Ou veja, eles vêm descendo dimensionalmente. A índole psíquica dos reptilianos de genética de Mika e colaboradores de Mika era benevolente. Como eu sempre explico para vocês, não há somente reptiliano complicado, negativado, sombrio, como algumas fontes gostam de chamar de escuros. Eu não gosto muito dessa coisa que rotula sempre o lado negro como sendo ruim. Não é legal isso. Não tem muita lógica isso. Não tem lógica alguma pela questão do negro. E também querer trazer sempre a ideia de que é sombrio, negativo, ruim. Não é, é diferente. É que nós estamos acostumados a julgar sempre o bom e o ruim, o alto e o baixo, o certo e o errado. E com isso a gente coloca branco e negro como sendo quase que inimigos, quando não são. Tá? Então, essa índole, ao fazer esses seres benevolentes, gerou criaturas, seres, voltados ao estudo e à conexão com as dimensões acima. Eu estou falando de reptilianos, hein? Gerando seres ternos e com mente desenvolvida. Mente desenvolvida, jamais igual ao do humano. Tá? Isso eu faço questão de trazer, porque é um acréscimo que eu tenho dado a vocês pela via filosófica e mitológica, que desmistifica um pouco aquele romance que muitas fontes fazem questão de trazer,
de que seres oriundos de Arcturus, de Sirius, de Epsilon Eridani são de uma mente muito desenvolvida. Muitos deles têm tecnologias que nós não fazemos ideia. Mas, de novo, a questão que tem o humano é única. Por isso, o olhar para a Terra hoje. E muitos desses olhares são com interesses pessoais. Diria eu, egoístas mesmo. De estudo, de projeto, de alavancar uma nova ideia, baseado no que é esse ser que surgiu aqui. Esse humano adâmico diferente, que brotou, talvez com aquela ajuda que eu falo tanto do próprio Micá, ou de Visno, ou Eros, dependendo da mitologia, mas aqui há um diferencial, que nós ainda estamos estudando, ainda está em construção. A visão não egoísta desses reptilianos legais deu a eles desvantagens em conflitos com primos de visão guerreira e agressiva. Por que desvantagem? Porque ao ser terno, ao ser benevolente, você tem problemas ao entrar em conflito, não tem? Pense numa pessoa terna, numa pessoa benevolente. Você consegue imaginar, por exemplo, Chico Xavier e Siddhartha Gautama brigando? Entrando em conflito? Isso é ser terno. Aqui, ainda que eu fale de um reptiliano, não é o caso de Siddhartha nem de Chico, mas ser terno e benevolente gera desvantagens em conflitos. Porque o outro lado, os outros reptilianos da linha Saratem, Anhotaki, Satã, Astarote e outros eram guerreiros e agressivos. Nada de ternura, nada de benevolência, ou quase zero. Mas ainda assim, quando foi necessário, combateram contra a Ordem do Dragão Negro, com o uso de quê? Tecnologia e de capacidade mental. Então também mostra que ser terno e benevolente não é ser idiota ou imbecil ou completamente alheio ao que está se passando. E aí, dos projetos, a gente chega então aos conflitos da Via Láctea. Eu vou direto para a imagem, o Dragão do Fogo. Inclusive, por mais que você julgue essa imagem aqui, o Dragão do Fogo é um dos que trabalha conosco no canal. Nós temos uma equipe de dragões, vários deles. Lá atrás, eu até citei alguns. Esse é um deles. O Dragão Vermelho ou o Dragão do Fogo. Os primeiros conflitos se deram justamente na constelação de Dragão. Está aqui o vínculo, o link com o que a gente vem estudando. Constelação de Dragão. Entre reptilianos da linhagem desenvolvida por Onara, que são os da linhagem de Micá, os benevolentes, seus colaboradores, versus os da ODN, apoiada por Satã e por filhos paradisíacos da descendência de Anhotaki. Entre eles, Saratem. Tá? E aí, só para relembrar, mas já falei, né? A aula 33 desse nível, que nós estamos agora, ilustrou isso que eu estou falando aqui. A evolução conjunta entre as raças reptilianas e insectoides, aí já é um outro informe, ocorreu em certos planetas de 5 a 7D. E os ajustes ambientais e as diversas etapas de seleção natural levou à fusão entre essas raças. Então, reptilianos e insectoides, que eu já tinha falado sobre eles, inclusive, na própria aula 33, eles acabaram se fundindo ao longo do tempo. Por isso que muitas imagens que você vê já hoje, aparentemente, a pessoa que projetou a imagem, ou através de uma psicografia e de uma tentativa de, via canalização, mostrar um ser que, para ele julga reptiliano, ele é meio a fusão dos dois. Ou o contrário, pode ser um insectoide, mas com uma aparência não completamente de inseto. Percebe isso? Habitam hoje a Terra 4 grupos intraterrenos, por isso a continuação de Dragão, da constelação de Dragão, os quais mantêm os contatos mediúnicos que visam auxiliar humanos. De novo, não é aquela coisa do romance de seres que vão guindar você à força. Auxilia-se o humano quando o humano faz o quê?
quando o humano desperta. Quando o humano usa a sua pineal e a sua chamatrina para despertar. Quando o humano demonstra, eu quero. Não só eu quero, mas eu vou ser ativo. Quando esse humano respira, medita, não é quando o humano ora, reza ou tem fé neles, não. Já falei sobre isso com vocês. Mas é uma questão de não aprisionamento. Esses seres não estão aqui para exclusivamente auxiliar. Por isso que sempre quando eu falo sobre isso, eu gosto de ressaltar, porque infelizmente muitas mensagens, ao final de 24 e início de 25, vêm de novo com essa máxima do romance de que estão todos bem, de que o umbral está limpo na íntegra, não há mais nenhum conflito, ou seja, não estamos nem vendo os noticiários. Claro que os conflitos existem, que os problemas estão aí. Ele vai do nosso país a outros com mais problemas ainda. Então, ainda vivemos um momento turbulento. Falei para vocês que dentro dos gaps temporais que a gente vem trabalhando, isso vai ser cíclico até que se limpe. Como muitas promessas vêm sendo dadas do tipo, quando começar a regeneração, perdão, ela já começou. Ela começou em 17. E desde 89 a colheita planetária já vem acontecendo. Mas ela é feita gradualmente. Daqueles seres que não retornam mais. Então, esses importantes grupos visam auxiliar humanos e, olha que legal, e que estão ligados à ancestralidade do planeta. Esses seres, não necessariamente nós. Muitos de nós também estão ligados, mas esses seres estão ligados à ancestralidade do planeta. Observa como é importante, tais contatos não ocorrem em larga escala. Não é normal que você veja a gente canalizando em massa com esses seres. Não é por nada além de uma dificuldade incrível de contactá-los a eles. Pela distância que há entre os protocolos mentais desses seres e a maioria de nós. O que eu chamo de gado, rebanho e massa de manobra. E fechando aqui, ancestralidade do planeta, OBS2. Como é o caso de quem? Dos 7 dragões Elohim Kumara, que eu chamo aqui no início, que a gente faz um vínculo com eles, mas não é normal que você incorpore um ser desse. Que você canalize com ele plenamente, toda hora. Não é comum. Pode, mas são raríssimas exceções que o fazem. Reptilianos da Terra. Agora vamos trazer mais para um grau de especificidade maior, tá? Temos raças oriundas de reptilianos da linhagem desenvolvida por Onara e da ODN encarnados hoje na Terra. Dá para você ver como é que não vem para cá só o pessoal que você acha que é do bem. Não tem essa coisa de bem e mal. Nós é que criamos isso. Onde eles estão? Como eles estão? Em genoma humano. Então, por isso que eu falo para você, desde a primeira aula do canal, você pode ser um ser de uma dessas raças, de uma dessas origens. E depois eu comecei a trazer para vocês que, além dos bio, você é muito provavelmente um ex-biodemo e, anteriormente, um ex-demo. Você. Em genoma humano, para a evolução e aprendizado das emoções e sentimentos, sendo que alguns também fazem parte do Conselho Melqui da Terra e participam da transferência de material genético da Terra para outros orbes. Nesse caso aqui, essa transferência não é pirata, não, tá? Eu já expliquei sobre isso para vocês no passado, aqui mesmo. Mas essa transferência, como também já falei, ocorre, por exemplo, através daquelas abduções consentidas, em que muitos de vocês podem fazer e não lembrar. Mas eles entram em contato com vocês e solicitam uma ou outra retirada de material, que não vai fazer diferença para você, tá? Não é um abuso. Os mais desarmônicos deles, aí já tem outra etapa, estão ligados aos negativados.
que habitam hoje a Lua, o lado obscuro da Lua, que eu vou trazer para vocês umas novidades espetaculares na palestra sobre encobrimento. É a de número 30. A próxima é Espiritismo Espetacular e a de número 30 é encobrimento. A gente vai falar sobre tudo que vem sendo escondido. Eu já até falo de alguma forma há algum tempo, mas eu vou colocar isso de maneira ordenada para você entender como é que vem acontecendo. Esses negativados habitam hoje, alguns, a Lua, o lado obscuro, que a gente chama de lado oposto, lado escuro, e buscam o aprisionamento da humanidade na matriz de controle, segundo os próprios interesses, à base de vampirização psíquica. Tudo isso eu já expliquei. Mas, desde 89, estão em número reduzido. Então, não é mais uma grande quantidade de seres que está na Lua. Na Terra, muito menos. Que a vampirização psíquica não é mais em massa. Eu sei que pode parecer estranho quando eu falo que a massa de manobra é enorme, mas desses seres, eles já foram muito retirados. É que, infelizmente, aqueles pelotões isolados da rebelião, já sem Satã e muitos deles, ainda causa estrago. Causa. Porque os humanos acabam se conectando com eles. Mas esses seres vêm sendo retirados. A dualidade entre as duas linhas de reptilianos, a da linha Onara, Mikai e colaboradores e a outra, a ODN, ela é complexa e está além da superfície da Terra, pois lutam pelo poder intraterreno, e eu já comentei sobre isso com vocês outrora, e pelos segredos do planeta decimal, dos Elohims primordiais, os Elohims morontiais. Essas duas últimas linhas eu já trabalhei outras vezes para vocês, só para ressalvar e relembrar, tá? E lembrando, ó, o diferencial do humano, ó, ser humano. Não só ser humano como um ser humano, mas o que é ser humano? Seu cérebro, ele é bilatério. Ao contrário dos cérebros radiata da maioria deles, você produz emoção ou emoções e sentimentos, que a maioria deles não possui, não consegue, e só o fazem quando adentram nesse genoma humano. Por isso que vários deles aqui estão hoje. Em 2025, cuide de você. Recado muito especial que eu trago para vocês. Deixei até aqui, ó, a fonte de onde eu tirei essa imagem belíssima. Guerreiros de Sírios, é de onde vem essa imagem. O meu acréscimo está só aqui, ó. Cuide de você. Não é com uma visão egoísta, não. Mas aquela coisa de eu querer alavancar os outros à minha volta e esquecer de mim. Seja o melhor pai, a melhor mãe, a melhor irmã, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor tudo. Mas cuide de você. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareon, Hareon, Hareon Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Hoje é a nossa segunda aula de 2025, né? A primeira foi bem no dia 1º, quando eu trouxe várias coisas para vocês, não só dessa aula, mas os acréscimos de aulas do clube de membros e do ancoramento, que eu não fazia com vocês há muito tempo. Espero que estejam com os estudos em dia, mas deixem nos comentários, caso vocês tenham dúvidas ou conflitos de interesse, conflitos de ideias, né? E volto a ressaltar o que eu ressalto sempre com vocês. Indiquem o canal, mas lembrem-se de tomar o cuidado de só indicar para aqueles que não vão se ferir, para aqueles que não têm fé religiosa, fé devocional, não são aprisionados a uma vertente religiosa. Até por isso é tão difícil a gente crescer, né? Porque tudo isso que eu acabei de restringir aqui, você acaba fazendo com que seja um número muito pequeno de pessoas, mas tem que ser assim agora.
Eu sei que pode parecer contraproducente essa declaração, mas Rancor e Roquenard têm insistido comigo nessa direção. Nós cresceremos na hora que for possível, se for possível, dentro do que vier a sobrar do experimento humano. Mas para tirar a gente do rebanho, não fique, por isso cuide de você no final de hoje. Não fique dessa forma inveterada que muitos de nós ficamos tentando arrancar certas pessoas de certas circunstâncias ou condições, e muitos deles não conseguirão sair de lá. Eu sei que é mais uma coisa difícil de entender, mas as pessoas arraigadas em certas lógicas não conseguem, se não for por conta própria, se não brotar dela, se não acontecer alguma coisa por fora, ela não consegue ser levada para fora daquilo ali. Porque o controle é muito poderoso. Porque ela se permitiu. Tome cuidado com você para que você não escorregue na direção de nada disso. Então, coloque nos comentários e siga esse protocolo. Até o nosso próximo encontro, que já é a palestra maravilhosa, que eu estou muito ansioso mesmo de trazer para vocês o Espiritismo.